endocrinologista, doutora Juliana Brilhante. O assunto de hoje aqui no quadro Só Saúde são as doenças inflamatórias intestinais. É a saúde do intestino como um todo, né? Manda aí sua pergunta pra gente no zap do Mulher Demais, é o 991050400. Vamos para as perguntas, doutora. Kellen de Campina Grande, deu bom dia, obrigada Kellen. Ela quer saber, doutora, se sentir dores do lado esquerdo da barriga após ingerir alguns alimentos específicos, se isso pode ser alguma inflamação aí no intestino, doutora. Pode ser inflamação, mas provavelmente está mais relacionado a intolerâncias alimentares. O que acontece com as intolerâncias alimentares? Quando a gente se alimenta daquele alimento que não é adequadamente digerido, né, absorvido pelo nosso corpo, bactérias fermentam aquele alimento e causam sintomas. Então pode gerar distensão abdominal, dor, diarreia. Então é bom ela fazer uma investigação, porque pode ser uma intolerância alimentar, como pode ser também outra coisa. Mas se ela relaciona muito com determinados alimentos, provavelmente é uma intolerância alimentar. E existem testes, né, é o teste respiratório do hidrogênio expirado, que exatamente capta esse gás que é produzido por essas bactérias, né? É um aparelho que capta esses sopros e aí vai ser ou não detectada a intolerância alimentar. É muito interessante isso, porque eu vejo cada vez mais pessoas também desenvolvendo esse tipo de intolerância, né, doutora? Inclusive, já na fase adulta. Está cada vez mais comum isso também? Relaciona-se também com a questão dos hábitos de vida, Bruna, entendeu? Então, essa questão de se alimentar alimentos ultraprocessados, né? Muitos adoçantes, aditivos colocados nos alimentos, isso pode favorecer. E muitas intolerâncias alimentares, elas não vão ocorrer ao nascimento, mas sim na fase adulta. Entendi. Então, você passou a vida se alimentando de leite, derivados, nunca teve problema, mas na fase adulta você pode começar a observar. É algo bem comum, né? Cerca de 70% da população tem intolerância à lactose, né? Mas muitas pessoas acabam achando que pode ser um intestino irritável, que pode ser até paralelo, mas pode ser apenas uma intolerância alimentar que está causando aqueles sintomas. Esse então, tipo vale de intolerância, ele pode trazer algum tipo de gravidade no futuro? Não, a intolerância alimentar é algo que vai causar sintomas naquele momento que você está se alimentando ou pouco depois, mas não existe lesão de mucosa da parede intestinal, como acontece na doença inflamatória intestinal. Então, é algo que você vai realmente sentir, tem aquele incômodo pontual, mas cronicamente aquilo não vai trazer problemas. Diferente da doença inflamatória intestinal, que ela é crônica e tem realmente lesão de mucosa. A intolerância não chega a ser uma doença, então? A gente pode dizer que é uma doença, mas que não causa problemas a longo prazo. Certo. Entendeu? Certinho. A dúvida aqui do nosso telespectador, ele não se identificou, mas obrigada. Ele quer saber sobre a prisão de ventre, doutora. Se há um sintoma aí, um sinal de alerta também para algum tipo de doença no intestino. Então, muito comum também, né? É muito comum a prisão de ventre, né? Mas a questão é, aquela prisão de ventre pode ser primária, ou seja, aquele indivíduo sempre teve a constipação, ou de repente ele perceber que passou a ser constipado, né? Ter prisão de ventre. Isso preocupa mais. Então, aquele paciente que habitualmente tem uma fezes com determinada consistência e ele percebe alteração, ele deve investigar, porque a alteração do hábito intestinal não é comum. Pode ser algo fácil de resolver, mas pode ser também uma doença inflamatória intestinal. Então, vale a pena investigar. Quanto antes melhor, né, Quanto antes melhor. Então, no caso, né, vamos aproveitar que estamos no Maio Roxo, mas todas as pessoas, a partir dos 45 anos, elas devem fazer a colonoscopia. É um exame de rastreio para o câncer coloretal. Certo. Alguns casos faz com que você peça antes esse exame. Então, pacientes que têm história familiar, de parentes do primeiro grau, pai, mãe, irmãos, que tiveram câncer do intestino, eles têm que fazer 10 anos antes da idade que foi diagnosticado aquele parente. Então, se você teve uma mãe que foi diagnosticada, né, com 40 anos com câncer de intestino, aos 30 você já deve estar fazendo. E fazendo anualmente, então? Não, aí vai variar. Dependendo do que se encontra na colonoscopia, o intervalo vai ser maior ou menor. Certo. Geralmente, quando não se acha nada, o intervalo é longo. O paciente pode passar 7 anos, 7 anos ou mais até sem fazer. Agora, se é um paciente que está diante daqueles sinais de alarme, como eu disse a você, do abdominal recorrente, anemia, emagrecimento, sangue nas fezes, aí isso chama atenção,
né, para esse exame ser solicitado antes. Muito bem. Mais uma dúvida aqui, na verdade até um relato, né, do nosso telespectador Antônio. Ele disse que o intestino dele é um reloginho, viu, doutora? Faz o número 2 um dia sim, outro não, sempre às 6h30 da manhã antes de sair para o trabalho. A questão é que geralmente as fezes são pastosas para mole. No entanto, eventualmente também faz no meio do dia e são normais, firmes. Ele quer saber primeiro se isso é normal, doutora. Pode acontecer. Alguma alteração discreta, às vezes, pode estar relacionada ao que você está se alimentando. Comeu, né? O que você comeu. Sim. Entendeu? Exato. Então, assim, beber menos água pode fazer suas fezes ficarem mais endurecidas, né? Então, vai depender muito da alimentação. Entendeu? Quando é algo pontual, isolado, geralmente não é preocupante, né? Mas se acontece com recorrência e está associado a outros sintomas, aí você deve ligar o alerta. Muito bem, ele trouxe mais uma pergunta, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. O suco de babosa, de fato é bom para limpar o intestino? Que história é essa, doutor? É verdade ou é mito? Não tem comprovação científica, Tá. né? Pode ser que sim ou não. A gente tem que ter sempre cuidados com alimentos, né, naturais, chás, porque muitas vezes aqueles alimentos têm contaminação cruzada, a gente não sabe a origem, às vezes tem muita mistura de ervas, então às vezes pode ser danoso para o fígado da gente, para o intestino, então tem que ter sempre cuidado com Muita esses alimentos. cautela, né? Agora a nossa telespectadora pediu para não identificar, a filha dela teve uma infecção intestinal muito intensa depois de tomar um suco de garrafa. Esse suco estava com prazo vencido, voltou no supermercado para reclamar e até hoje a filha dela está sentindo as consequências disso, doutora. De fato isso pode acontecer? Ela fala o tempo não. Não, ela só disse que já faz tempo que aconteceu. Tá, então, Bruna, pode acontecer sim. Você pode ter um quadro de infecção intestinal, né, gastroenterite, como chamamos, e o seu intestino sofrer uma alteração da microbiota. E sintomas realmente podem acontecer, às vezes até por meses, depois daquele quadro, entendeu? Então, ela não determinou o tempo, mas o intestino da gente pode sim passar semana, meses, após quadros virais, bacterianos, que alteram a microbiota e ali pode ter uma alteração de motilidade, gerando sintomas. Então, até que o intestino volte ao normal, às vezes precisa de um tempo e aí ela pode ter o auxílio, né, de um especialista que pode prescrever, dependendo do caso, probióticos, melhorar a alimentação, para ver se esse retorno é mais rápido. Muito bem, mais uma dúvida. Nossa telespectadora disse que sente muito incômodo no intestino, a Edileuza, e solta muitos gases, doutora. Quer saber se isso é preocupante, a Edileuza do Valentina, e se pode também ter alguma gravidade no futuro? Gases é algo muito comum nos pacientes, é uma queixa muito comum, mas é algo que pode ter diversas causas. Então, pode ter causas como eu lhe disse, uma intolerância alimentar, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, a própria síndrome do intestino irritável. Então, é resultado de uma fermentação, que aconteceu por algum motivo. Então, pode ser por diversas causas. Vale a pena ir para o especialista, porque aí ele vai avaliar, ver se tem algum sintoma associado, não, né, a gravidade do problema, há quanto tempo começou a ter isso. Mas é algo muito comum, realmente, no consultório. Mas pode ser preocupante ou não, vai depender de outros sintomas associados. Investigar né? também, Investigar, né, doutora? Tudo isso. Não deixe passar, não vá adiando, não. A gente viu vários relatos, né? Muita gente se identificando. Esse mês, sobretudo, fala sobre prevenção, reforça a importância da prevenção e combate também as doenças inflamatórias intestinais. É estilo de vida mesmo, doutora? Não tem outra forma de prevenir essas doenças? Não, a gente realmente tem que ter esses hábitos, né, na nossa rotina. Então, a questão de alimentação, hidratação, evitar tabagismo, álcool, o próprio estresse também, a própria poluição, tudo isso pode estar influenciando, né, nosso trato gastrointestinal. Então, realmente, bons hábitos de vida e realmente ter atenção com essa questão da idade, né? A partir dos 45 anos, sempre fazer colonoscopia, tá certo? Independente, não precisa ter sintomas para precisar fazer a colonoscopia. A partir dos 45 anos já tem necessidade de rastreio do câncer coloretal, que é um câncer muito comum, né? E que as pessoas demoram para ter sintomas. Né? E quando você detecta precocemente, o índice de cura é altíssimo. Então, por isso a importância. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente deve passar em relação à necessidade da colonoscopia a partir dos 45 anos. Muito bem. Vou deixar aqui o Instagram da doutora Juliana, @julianabrilhante.gastro. Tá aí na tela, @julianabrilhante.gastro.
até que ela volte para cá. Já vi várias possibilidades aqui, viu, doutora, pelas perguntas que chegaram, para que você volte para cá trazendo mais informações. Obrigada, viu? Obrigada, digo eu. Foi um prazer estar aqui diante dos seus espectadores. Foi um prazer lhe conhecer. Prazer também. Até as próximas, viu? Boa semana. Obrigada. Obrigada. Você também. Valeu.